السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, depois de agradecermos e louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, vamos pedir tawfiq dele para nos dar a oportunidade de falarmos acerca da posição e importância da mesquita, do masjid no Islã. Nós sabemos muito bem que tivemos cerca de 4 meses que estava proibido frequentarmos as mesquitas por conta do Covid-19. E, alhamdulillah, de forma paulatina e pouco a pouco, as mesquitas vão abrindo as suas portas segundo aquilo que eles reúnem como condições. Condições essas que foram colocadas para o bem de todos nós. Caros irmãos, a mesquita no Islã tem uma grande importância. Tem como símbolo e sha'ira deste din. Nós sabemos muito bem que um dos sinais que nos levam a concluir que, por exemplo, uma certa comunidade, uma certa cidade é uma cidade islâmica, é uma cidade frequentada ou habitada por muçulmanos, é a existência das mesquitas. E sabemos muito bem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando fez a sua imigração de Meca para Medina, a primeira coisa que ele fez para fundar o seu estado foi primeiro de construir a mesquita. E foi a partir da mesquita que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam edificou este Islã que chegou até nós. E nós sabemos muito bem, caros irmãos, que a mesquita é casa de Allah, Beitullah. E por causa de ser casa de Allah, Beitu de Allah subhanahu wa ta'ala, esta é uma prova mais que clara que é um local, é um sítio sagrado, é uma casa sagrada, porque tudo que se fez idafa para Allah subhanahu wa ta'ala, que pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, é algo puro. Razão pela qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz num hadith esse narrado por Imam Bukhari e Imam Muslim: Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah, ou bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Aquele que construir uma casa para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe dar como recompensa uma casa construída para ele no Jannah. Logo aqui podemos perceber que as mesquitas são casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo casa de Allah subhanahu wa ta'ala, precisam serem purificadas, precisam serem consideradas como locais sagrados, e não se pode tratar lá assuntos que não têm nada a ver com o din, assuntos que provocam desestabilização dentro da sociedade, assuntos que provocam desordem dentro da sociedade, mas sim são locais onde os muçulmanos usam
para poder difundir o kalima de Allah subhanahu wa ta'ala, difundir a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, difundir o respeito para com o próximo. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Certamente que as mesquitas são casas de Allah subhanahu wa ta'ala, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Lá dentro dessas casas ninguém deve ser adorado senão Allah subhanahu wa ta'ala. Lá dentro dessas casas de Allah subhanahu wa ta'ala não se pode tratar um assunto senão um assunto que seja de bom. Esta é uma das importâncias da existência das mesquitas, meus caros irmãos. A segunda importância da existência das mesquitas de Allah subhanahu wa ta'ala é que as mesquitas devem ser locais onde é enaltecida a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. É na mesquita onde se faz o zikr de Allah subhanahu wa ta'ala. É na mesquita onde as pessoas aprendem o Coran e o hadith do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo no Surat At-Tawbah: Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala diz: certamente ya'muru masajid Allah, devem frequentar as casas de Allah subhanahu wa ta'ala, devem ser os edificadores da casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Man amana billahi wal yawmil akhir, aquele que acredita que não existe outra divindade merecedora da adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, e que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam é o último mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala e que merece ser seguido. Wa aqama as-salata, e estabelece e pratica o salati, wa ata zakata, e tira o zakati, wa lam yakhsha illa Allah, e eles não temem senão Allah subhanahu wa ta'ala. Eles não têm temor de uma criatura igual a elas, senão apenas têm temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Aqueles que estes forem seus comportamentos de apenas terem fé em Allah subhanahu wa ta'ala e terem fé no dia do julgamento final, praticarem o salat e o zakat, não terem temor senão só de Allah subhanahu wa ta'ala, essas são as pessoas guiadas. É por esta razão que quando Uthman ibn Affan expandiu e reabilitou a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, algumas pessoas começaram a comentar por que Uthman ibn Affan estava a alargar e a expandir a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E ele disse, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu: innakum akthartum fi inkari ala ma fa'altu. Vocês já exageraram em negar e refutar aquilo que eu fiz de alargar a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, eu escutei do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dizendo: man bana masjidan, aquele que construir uma mesquita, yabtaghi bihi wajha Allah, a procura com isso a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, bana Allahu lahu mithlahu fil Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala vai construir para ele no Jannah uma casa igual. Por isso, meus caros irmãos, os muçulmanos constroem as mesquitas, não constroem por um outro objetivo, constroem apenas para cumprir com uma ordem do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, constroem apenas para garantir a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala dentro das tais mesquitas, constroem apenas porque as mesquitas são símbolo do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, aquele que enaltece e venera sha'air Allah, os símbolos de Allah subhanahu wa ta'ala, e um dos símbolos é a construção de mesquitas. فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, faz parte do taqwa, do temor que nós temos que ter dentro dos nossos corações. E em seguida, meus caros irmãos, a outra importância
de nós construirmos a mesquita, a outra virtude que existe em construirmos a mesquita é de que, vem num hadith narrado por Abi Huraira radhiyallahu anhu, foi compilado por Imam Muslim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Ahabbul buqa' ila Allah, o melhor local, o melhor terreno, o melhor sítio para Allah subhanahu wa ta'ala, masajiduha, são as mesquitas. São as mesquitas. O abghadul bilad, os piores locais, os piores sítios, aswaquha, são os mercados. Com este hadith, meus caros irmãos, nós aprendemos que o melhor terreno, os melhores sítios, os melhores locais que nós temos que frequentar são as mesquitas, meus caros irmãos, porque é o local mais querido por Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é verídico por ser o local mais querido por Allah subhanahu wa ta'ala, porque lá não se aprende senão o Quran de Allah subhanahu wa ta'ala. Lá não se pratica senão as adorações para Allah subhanahu wa ta'ala, como o salat, o zikri, tilawat al-Quran. Tudo isso, meus caros irmãos, nós temos facilidade em fazer dentro das mesquitas. O abghadul bilad, e os locais mais indesejados por Allah subhanahu wa ta'ala, aswaquha, são os mercados. Nós sabemos muito bem que dentro do mercado é o local onde Satanás lança as suas tropas, lança as suas rédeas para poder caçar aqueles que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, como forma de querer desviá-los. É nos mercados onde nós encontramos a injustiça, encontramos balanças fraudulentas, encontramos mulheres que estão lá de uma forma que não merece que elas estejam todas elas nuas, e às vezes até há ikhtilat, mistura entre homens e mulheres dentro do mercado. É no mercado onde há muita mentira para que você possa vender aquilo que é o seu produto. Portanto, essas são as razões que levam os muçulmanos a construírem várias mesquitas, a construírem vários locais de adoração, não como foi nos reportado daquelas duas deputadas da Assembleia da República que viajaram de Maputo até a Zambésia e rumaram para Pebani, e quando chegaram em Pebani ficaram elas, na opinião delas, inquietadas porque encontraram muitas mesquitas num distrito onde tem poucos muçulmanos, e interrogavam elas como é que estas 500 mesquitas podem caber para um número pequeno de população. Onde é que vêm as pessoas para poderem frequentar as orações dentro dessas mesquitas? E é com base nisso que existiram ou existem problemas em Cabo Delgado e Mocimboa da Praia. Elas não foram bem sucedidas, não tiveram a honra de ter uma comparação sucedida, porque compararam os acontecimentos de Cabo Delgado e alinharam os acontecimentos de Cabo Delgado com o número de mesquitas, porque segundo elas, Cabo Delgado, os insurgentes que hoje estão a criar problemas de estabilidade em Cabo Delgado, a razão foi porque eles construíram várias mesquitas. Mas eu quero lançar uma mensagem agora para as tais deputadas, primeiro dizendo para elas que o Islã chegou em Moçambique muito antes da vinda da religião cristã. O Islã chegou em Moçambique 800 anos antes de Vasco da Gama vir para Moçambique em 1498. E o nome deste país, Moçambique, a sua origem é de origem muçulmana islâmica. Nós podíamos considerar esta como razão suficiente de, ao longo desses 800 anos que os muçulmanos viveram e conviveram com a doutrina islâmica, ser razão suficiente para que existissem rastros, existissem sinais de existência aqui do Islã. Vasco da Gama, quando vem para Moçambique em 1498, Moçambique já era um país que já tinha conhecido o Islã. E agora, só para fazer perceber mais, a província da Zambésia tem 5 milhões de habitantes. Desses 5 milhões de habitantes, mais ou menos 2 milhões desses habitantes professam a religião animista, e 1,5
milhões são cristãos, e esses cristãos estão divididos: 50% são católicos, 37% são protestantes, 13% são das outras ramificações da religião cristã, aquilo que nós sabemos como apóstolos do sétimo dia, sei lá, metodistas, e entre outras seitas da religião cristã. E 1,5 milhões são muçulmanos, e esses todos, 99% são muçulmanos sunis, apenas 1% é que são provavelmente xias. Então, esta província da Zambésia tem 1.500 mesquitas, e cada mesquita tem a capacidade de 100 crentes para poderem lá frequentar. E concretamente, se nós formos para o distrito de Pebani, que as tais deputadas ficaram inquietadas pelo número das mesquitas. Temos lá cerca de 575 mesquitas, e essas 575 mesquitas estão para 200 mil fiéis, que é o número de muçulmanos existentes em Pebani. E desse número existe um déficit de 100 mil crentes que não têm espaço para poderem fazer solat. Minhas caras deputadas, já há um mês mais ou menos já tinham feito esse tipo de cálculo, esse tipo de estatística, antes de proferirem as vossas palavras insucedidas, que trouxeram para criar alguma inquietação no seio dos muçulmanos, para criar inimizade no seio de irmãos moçambicanos, para criar discórdia entre os muçulmanos e cristãos. Antes de nós proferirmos alguma palavra, temos que pesar até onde esta palavra poderá ferir alguma sensibilidade. E voltando para o historial de Moçambique, como eu dizia, já antes da vinda de Vasco da Gama em 1498, que até já começa a ocupação em 1500, Moçambique já era um país que já tinha conhecido o Islã, já tinha ensinamentos à população local, nativa, já tinha abraçado o Islã. E se nós formos a ver a própria história de Moçambique, havemos de ver que os muçulmanos no norte e a costa de Moçambique foi a maior resistência contra a ocupação colonial portuguesa. Foi a resistência mais forte que preocupou os portugueses, o governo português, o colonialista, que conquistaram com muita dificuldade a zona norte. Depois do Império de Gaza ter sido derrubado em 1897, o Império de Gaza acabou. A resistência no norte de Moçambique, que era chefiada pelos sheikados, como por exemplo o sultão Musa Quanto e o sheikh Hussein Ibrahim, Farlahi, Hassan Issoufou e outros, a última resistência contra a ocupação colonial portuguesa, embora a história de Moçambique não faz a explicação deste assunto com detalhes, mas foi a resistência de Farlahi no Sheikado, Sultanato de Angoche, isto em 1910. Em 1910 foi a resistência que mais preocupou os portugueses. Minhas caras deputadas, será que vocês não conhecem esse historial da história de Moçambique? Vocês não sabem que até alguns nomes de algumas províncias, algumas cidades deste país têm influência islâmica? Se nós formos ver, por exemplo, Sofala. Sofala é um nome dado pelos muçulmanos que significa Bilado Sufla, as terras baixas. As terras baixas são logo sinais que identificam que o Islã já vem em Moçambique, já existe em Moçambique, e os muçulmanos já conviviam entre eles durante muito tempo e não houve nenhum problema entre eles. Os muçulmanos já existiam em Moçambique, não houve
alguma desavença entre os muçulmanos e os não muçulmanos. Sempre houve uma convivência harmoniosa. Se as senhoras querem relacionar o que está a acontecer hoje em Cabo Delgado com os muçulmanos, eu acho que deviam ir investigar mais para trazer teses, trazer fundamentos com argumentos fortes e não falácias que não têm nada a ver com aquilo que é a realidade. Por isso, meus caros irmãos, só para terminar, dizer que a mesquita é um símbolo dos muçulmanos e nós fomos recomendados para construir as mesquitas. E se nós formos a fazer as estatísticas do número de moçambicanos, não só de Pebane, mas de toda a costa de Moçambique, havemos de encontrar que o número das mesquitas ainda são poucas e nós precisamos de construir mais. E as mesquitas não foram construídas para fabricar insurgentes, para fabricar rebeldes, mas sim foram e são construídas para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e edificar o kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah e edificar o Islam. E o Islam é uma religião de paz. Aquilo ma tasma'un, astaghfirullah wa lakum astaghfiruhu